Olá, empresária, olá, empresário, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Metamorfose. Me chamo Gleice Ellen, sou especialista na área de vendas e também idealizadora desse projeto, que é um podcast onde nós trazemos aqui empreendedores da nossa região e do Vale do Paraíba também. Então aqui você vai aprender sobre insights, negócios, vivências e eu te convido a você assistir esse episódio, compartilhar, curtir e se inscrever também no canal. Hoje eu recebo uma empreendedora maravilhosa que é da área de psicanálise e a Kênia Vandencock, que vai nos falar muito sobre a ansiedade, sobre essa área da psicanálise, sobre os adolescentes. Então, mamães que estão nos assistindo, acompanhe esse episódio que está incrível. Seja muito bem-vinda, Kênia. Muito obrigada. É um prazer estar aqui junto com você, participando desse podcast, que a gente espera que seja bem gostoso, bem instrutivo. Sim. Né? Que tenha bons papos. Com certeza. Mas antes da gente falar sobre negócios, eu gosto muito de entender a empresária por detrás de todo esse processo, né? Porque a gente tem nossos bastidores, as nossas vidas. Sim. Quem é a Kênia por detrás aí de toda essa vivência emocional? A Kênia é uma mulher casada há 33 anos, com o Marcos. Uhum. Sou mãe de 2, da Natália, que é médica cirurgiã e está terminando residência de urologia, mora em São Paulo. Legal. Mãe do Marcos Júnior, que mora no Rio, é mercadólogo. Durante alguns anos da minha vida, eu trabalhei na área do direito, especificamente direito do consumidor. Tá. E depois fiz a transição de carreira para a psicanálise. Uhum. Então, a Kênia é essa mulher que gosta de ajudar pessoas, sempre teve muita facilidade em ouvir. Uhum. E isso é alguma coisa que realmente a gente pode parecer que é uma coisa fácil, mas normalmente a gente sempre tem um conselho para dar. Sim, sim, com certeza. Né? Então, quando a gente encontra alguém que realmente possa ouvir, isso faz uma diferença. Eu sempre fui essa pessoa. As amiguinhas me procuravam para se aconselhar, para ouvir, para choramingar, lamuriar. Então, eu sou essa pessoa. Sou cristã, gosto sempre de poder ajudar pessoas. Isso é alguma coisa que eu aprendi com a minha mãe. A minha mãe sempre foi essa mulher generosa também. Sempre gostou de ajudar pessoas. Que legal, Kênia. E você fez uma grande transição de carreira, conforme Sim. você falou, né? Do direito para a psicanálise. O que despertou esse desejo de mudança e como foi o processo de se reinventar profissionalmente? Então, essa transição aconteceu já na idade madura. Eu já tinha 53 anos quando eu comecei a ensaiar esses passos em direção à psicanálise, né? Então, em paralelo, eu atuava no direito. Sou carioca, esqueci de falar, né? Pelo sotaque, já dá pra ver. Atuava no Rio de Janeiro. E, aos poucos, eu fui me interessando em fazer essa transição. Fui buscar recursos, buscar conhecimento, entendi que não era psicologia, me apaixonei pela psicanálise e teve alguma coisa muito da questão pessoal mesmo. Sim. Nesse momento, meus filhos eram adolescentes. E eu me vi num lugar de mãe de adolescente que eu não sabia ocupar. E isso me despertou em buscar ajuda. E eu recebi muita ajuda da psicanálise. E vendo o quanto é possível, o quanto é saudável, o quanto era importante esse conhecimento, não somente para me colocar no lugar de mãe de adolescente, sabe, Gleice? Mas de entender aquilo que eu fui e que não estava resolvido ainda. Na minha infância, na minha adolescência, na minha fase adulta. E isso abriu o meu olhar. E a psicanálise me encantou. Eu falei, é isso que eu quero para a minha vida e quero poder fazer por outras pessoas também. E aí comecei todo o percurso, né? Que a gente fala aqui em psicanálise, a gente não termina nunca. Porque é um percurso para a vida. Sim, sempre né? estudando, né? Sempre. E comecei, então, na psicanálise. Quando terminei a primeira fase, né, desse percurso, comecei, então, a me desfazer, entre aspas, dos clientes em direito, né? Passar para outros colegas, encerrar os processos. E comecei a atuar na psicanálise especificamente. O meu estágio, especificamente, já foi numa ONG. E isso trouxe uma riqueza para mim, que você não tem noção. Porque eu comecei a me deparar com realidades que eu não conhecia, Sim. sabe? E foi muito gratificante ver transformação na vida daquelas pessoas. E nessa ONG eu trabalhava atendendo homens, mulheres, adolescentes, pessoas
com histórias de vidas mais diversas. E para mim, sempre assim, o maior prazer era no final ver aquelas pessoas saindo transformadas mesmo. Sim. Eram terapias de curto prazo, porque nós tínhamos fila de pessoas esperando, então atendia de 3 em 3 meses. Atendíamos a principal demanda do paciente e depois, se ele precisasse, ele voltava para a fila. E isso me trouxe uma bagagem incrível, porque depois eu fui trabalhar também em consultórios. E aí eu fui trabalhar no Recreio e na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Ou seja, totalmente diferente, realidade, poder aquisitivo, tudo muito diferente. Sim. E isso me deu um olhar muito bacana em termos do ser humano, sabe? Porque não é nem questão do dinheiro em si, né? Não. Mas dentro do ser humano, né? Exatamente. E é igual você falou, deu pra você ver que não é só quem não tinha dinheiro que tinha problema. Quem tem também tem muitos problemas, muitos, né? Sim, muitos. Então, essa basicamente é a minha trajetória, né? E são quantos anos mesmo que você está na psicanálise? Então, eu comecei a atuar, de fato, tirando já o ano de estágio, eu comecei a atuar como psicanalista em 2019. E aí, o que veio logo depois? Pandemia. Boom da pandemia. E foi nesse período, eu já havia feito especialização, em paralelo eu fazia especialização, pós-graduação, né? Já havia feito pós-graduação na área de casal e de família, na área de adolescência e infância. E, de repente, começaram a surgir muitos adolescentes. Adolescentes tentando suicídio, adolescentes se cortando, adolescentes se trancando nos quartos, mães que não sabiam lidar com esses adolescentes. E começaram a surgir os adolescentes. E, aos poucos, eu fui ver na minha clínica, online, porque até então era só presencial, né? A psicanálise não permitia fazer online. E, por causa da pandemia, abriu-se essa possibilidade, tanto na psicologia quanto na psicanálise. E quando eu me vi, de repente, com a minha clínica basicamente de adolescentes. E aí eu fui buscar, eu já tinha pós-graduação, já tinha conhecimento técnico, fui buscar mais conhecimento e mergulhar a fundo mesmo nessa área de conhecimento em relação aos adolescentes. Sim. E aí, à medida do que a gente via de cura, né, de mudança, de transformação naqueles jovens e adolescentes, uma mãe indicando para outra, e aí a clínica foi crescendo. E eu, que atendia mais mulheres, passei, então, a atender também adolescentes. Por isso, hoje, eu sou especialista, me coloco nesse lugar de especialista de adolescentes e mulheres, apesar de ter especialização em outras áreas, inclusive neuropsicologia. Porque as demandas que chegam a mim são mais de adolescentes e aí de deu mulheres. Uma nichada, né? Aí deu uma nichada, exatamente. E, Kênia, você trabalha muito com o emocional feminino, como a gente está falando aqui, que são mais a sua área, né? Quais são, na sua visão, os maiores bloqueios emocionais que impedem as mulheres de viverem com leveza e propósito? Vou começar com uma historinha, posso? Tá. Tá, vamos começar com uma história de uma mulher, é uma parábola, que tinha um vaso muito precioso que ela gostava muito. E certa vez esse vaso caiu e se quebrou. E aquilo para ela foi muito doloroso, porque ela gostava daquele objeto. Ao invés de jogar fora, ela se abaixou, catou cada caco e foi colando. Demorou, deu trabalho. E ela foi colando um por um. Ao término dessa colagem, desse trabalho todo, ela olhou para o vaso e viu que aquele vaso estava ainda mais lindo do que quando ele era intacto. E aí a questão é exatamente essa. Todos nós temos rachaduras. É impossível a gente chegar na vida adulta sem rachaduras. Sim. A questão é o que a gente faz com elas. Quando você pergunta essa questão das mulheres, eu vejo como sendo alguma coisa muito forte essa questão de esconder suas rachaduras. Existe uma técnica japonesa, acho que é Kitsugi o nome, que os japoneses trabalham colando peças e passando cola dourada. Eles cobrem depois com ouro. E essas peças, elas são muito valiosas. Porque eles entendem que ao invés de esconder aquilo que aconteceu, eles colocam como realce. E na psicanálise eu tenho visto isso. As mulheres estão sofrendo porque estão escondendo quem são, estão escondendo a sua própria história. E, na verdade, não se conhecem. Porque de tanto se esconderem e se esconderem da sua trajetória, da sua história, perdem identidade. Porque querem agradar a todos, porque querem ser aceitas por todos, porque querem o tempo todo Validação do outro. Só que o outro também tem cacos. Sim.
E o outro também tem cacos, e o outro também tem cacos. E a gente vive num mundo de cacos querendo aprovação. E isso tem sido uma das dificuldades. Mulheres quebradas, mulheres em cacos, que têm uma história linda de superação, mas que não conseguem olhar para suas histórias com orgulho de superação, pela superação que tiveram. Sim. E aí o tratamento é exatamente sobre isso. E isso começa com as mães. Porque as mães criam seus filhos estando elas mesmas quebradas. E muitas vezes elas projetam nos filhos aquilo que nem elas conseguiram para elas. E os filhos já crescem com tantos problemas deles e mais essa projeção materna. Verdade. Sabe? Verdade. E também, Kênia, você fala um pouco sobre o projeto Hortência, né? Sim. Como ele nasceu e o que ele representa para você e quais transformações você já testemunhou através desse trabalho. Fala pra gente um pouquinho como funciona esse projeto. O Hortência, na verdade, ele é recém-nascido. Tá? O lançamento foi semana passada, Uhum. né? Nós promovemos uma reunião, o Viva Rosa. Eu vi nas Você redes viu? sociais. Uhum. Isso. Eu, juntamente com a Elô. A Tá. Elô tem também um podcast aqui, o Em Uhum. Foco. E nós promovemos exatamente, nesse momento, surgiu o lançamento do Hortência. O Hortência, o que ele visa, esse projeto? Ele tem a leveza de atrair mulheres, é isso que a gente pretende. Mulheres que estão quebradas, mulheres que estão caminhando sozinhas, mulheres que não têm força de se levantar. É um projeto social que vai cuidar de emocional e de autoestima. Que Por isso a legal. Elô está junto, inclusive. Sim. Né? E aí, o que a gente pretende com isso? É ter reuniões mensais, onde qualquer mulher vai poder participar. E a gente vai ter rodas de conversa, vai ter palestras, vai ter tudo aquilo que é necessário para levar conhecimento, para que essas mulheres possam se conhecer, possam ser tratadas, possam criar Restaurar, né? vínculos e serem restauradas. Porque quando eu ouço a sua história, isso me mostra que, opa, peraí, o problema não é só na minha vida que tem na dela também, e ela conseguiu. Então é um levantar de mulheres, sabe? E a gente está pretendendo fazer muitas coisas bacanas, né? Em relação à questão da autoestima, a gente vai promover passeios, vai promover, Que como eu já legal. disse, rodas de conversa, vai promover Workshops. workshop, vai promover momentos de interação com educação física, né? Profissionais dessa área para ensinar, automaquiagem, várias coisas. Várias Sim. coisas. Então, eu já convido todas as mulheres que entrem em contato. Eu vou postar lá no meu Instagram. E quem colocar o dedinho lá, eu quero, a gente vai entrar em contato para as próximas reuniões a gente estar junto. É gratuito, a gente só pede um valor pequeno para ter um coffee break, ter um Sim. momento ali das comidinhas, Cones e né? bebes, aham. Então, a intenção é exatamente isso. E o que representa para mim? Representa para mim a realização de um sonho. Né? Eu tive câncer de endométrio em 2023 e a gente estava conversando aqui nos bastidores, né? Que antes, quando a gente ouvia falar sobre câncer, era uma sentença de morte. E hoje a gente vê que não é bem assim mais, graças a Deus, né? A ciência evoluiu bastante e hoje eu estou aqui. E nesse período que eu estava passando por essa crise, porque eu passei por uma crise, o chão se abre embaixo dos pés, né? Quem recebe esse diagnóstico. E eu comecei a fazer realmente uma validação de tudo que eu já tinha feito na minha vida. E esse projeto ele já existia há muitos anos no meu coração e sempre ficava para depois. Sim. E de repente a gente se dá conta. Eu me dei conta, tem que ser logo. Porque existem muitas pessoas precisando disso hoje. Sim. Eu não sei quanto tempo eu estarei aqui, né? A minha cirurgia foi curativa, eu não precisei passar por rádio, não precisei passar por químio. Porém, não é só de câncer, né, que a gente parte. Sim. Então, o que tem para fazer é hoje. Então, representa para mim a realização de um sonho, a possibilidade de levar para muitas mulheres, mais do que eu consigo levar uma a uma no consultório, possibilidades de reconstrução, de Sim. resgate. Sim. É isso que significa o Muito Hortência. bom, eu adorei. E gostei do nome também, Hortência. Tem um lema. De longe, parecemos uma, mas de perto, somos muitas. Muito legal. E conta pra mim um pouquinho sobre o seu livro, né? Você trouxe seu livro aqui pra Trouxe. gente. Eu quero que você conte um pouquinho como surgiu, né, essa oportunidade. O que você fala no seu livro, né? Um livro com várias empreendedoras. Isso. Esse livro ele foi um presente também que eu recebi de Deus e da Eliane Anacleto. Uhum. Eliane, ela é
Ela é a presidente da Empreendedoras de Sucesso. Sim. E ela tinha um sonho de escrever um livro, só que ela não queria fazer isso sozinha. Uhum. Eu estava recém-chegada em São José dos Campos. Tinha bem pouco tempo, né? A primeira palestra do Empreendedoras de Sucesso desse ano fui eu que ministrei. Nós falamos sobre o Janeiro Branco. E aí a gente se conheceu e tudo mais. E criamos uma amizade. E aí ela começou a convidar algumas empreendedoras do grupo. Eu também passei a fazer parte do grupo. E aí ela me convidou. Uhum. Então, assim, eu estava vindo de todo esse processo, como eu disse, do câncer. E, de repente, surgiu essa oportunidade, que era um outro projeto que eu já tinha, de escrever um livro. Uhum. Falei, opa, acho que é o pontapé inicial para alguma coisa bacana. Uhum. E aí, esse livro, Empreendedoras de Deus, não sei onde eu posso mostrar, Aqui. Paulo. É aqui? Aqui. Esse livro, Empreendedoras de Deus, ele tem a minha história, né? E cada uma dessas mulheres, outras... A mulher que sempre soube que o sucesso era possível, Kênia. Isso. Cada mulher vai contar a sua trajetória de vida, né? Eu vim de uma família bem simples, bem humilde, e aos poucos a gente vai conquistando, porque a gente não pode se apegar àquilo que recebemos, mas àquilo que nós podemos fazer com aquilo que recebemos. E isso sempre foi alguma coisa que me motivou muito em todas as áreas da minha vida. E aí, aqui eu conto um pouquinho dessa minha história, da menina que sonhava, que não tinha recursos, e que de repente se formou na faculdade de Direito, quando numa época ela era difícil, agora tem um monte, né? Sim. E eu conto um pouco dessa história e também da transição para a psicanálise, né? Uhum. E aí aqui a gente dá alguns exercícios práticos na área de psicanálise, no finalzinho do capítulo. É um livro bem bacana e bem gostoso de leitura, então recomendo. E se quiser adquirir o livro, Pode me procurar, eu mando o link e mando entregar em casa. te acha em qual Instagram? @psi, _ tracinho embaixo, Kênia com KE, 2 N's e A. E na bio tem o seu contato. Tenho meu contato, inclusive para compra do livro também. Ah, bacana. E Kênia, tem um projeto também que se chama Adolescer. Isso. Adorei o nome também. Você é bem criativa, né? O projeto Adolescer é uma iniciativa linda. Como você enxerga o papel dos pais na saúde emocional dos adolescentes hoje e o que ainda precisamos aprender sobre essa relação, né? Que é tão difícil, todo mundo reclama dos adolescentes, mas ninguém os entende também, né? Exatamente. O Adolescer, ele veio exatamente para suprir essa necessidade que eu via nas mulheres, as dificuldades, muitas empreendedoras, muitas mães, que quando chegava a época de adolescência, né, a fase da adolescência dos filhos, não sabiam lidar com a situação. Uhum. E o que é o Adolescer? O Adolescer é um momento em que a gente pode se reunir. Esse projeto ele é basicamente voltado mais para escolas, instituições religiosas, tá? Onde existem jovens e adolescentes. Qual é a proposta? É de nos reunirmos quinzenalmente ou mensalmente com esses jovens e adolescentes para rodas de conversa. Nessas rodas de conversa, a gente vai conversar sobre tudo aquilo que eles precisam ouvir, debater, falar. E nesse momento a gente vai observar alguns que precisam um pouco mais de atenção e a gente vai passar para os responsáveis dessa necessidade e oferecer o serviço como terapia também individual, né, com preço mais acessível. E, em paralelo, tem também o projeto, que é tudo projeto, para facilitar. Tem o projeto que é escutar para educar, né? Comunicar para educar. Por quê? Porque os pais precisam aprender a se comunicar com os filhos, com os adolescentes. Sim. E o que a gente percebe, Gleice? Quando você vai construir uma casa, o engenheiro ele tem um trabalho árduo, fazendo todas as medidas, todos os cálculos, para que o edifício ou a casa seja levantada. Porque aquela sapata, ela vai precisar ter estrutura para suportar. Com certeza. Se é um térreo, se é um andar, 2 andares, 3 andares. Se isso não acontece, existe uma grave ameaça desse prédio desmoronar. Sim. Então, fazendo aí uma comparação, o que a gente vê hoje? Hoje não, a vida toda. Normalmente, quando a gente vai constituir famílias, né, a gente se namora por alguém, homem, mulher, se casa, vai construir a sua família. Só que não existe, como acontece com o prédio, essa preparação da base. Quem é essa preparação de base? É com os pais. Os pais começam a construir a família, esse prédio chamado família,
com várias rachaduras na sua própria base. Uhum. Várias dificuldades. Lembra que eu falei do vaso que quebrou? Sim. É essa mulher e é esse homem de vaso quebrado que não se ajustaram, que não se olharam para conhecer as suas fragilidades e resolvê-las, que vão constituir família. Sim. Quando os filhos vêm, né, e aí quando a gente pensa em filhos, em crianças, cuidar de uma criança não é simplesmente trocar fralda, botar comida em casa, dar colo. Cuidar de uma criança é muito mais do que isso. É conseguir produzir amparo para essa criança sem que a gente perca o nosso próprio eixo. Uhum. Só que a gente perde o eixo, muitas vezes. Sim. Porque é um outro ser que está ali, é um outro indivíduo com outros pensamentos, ainda que sejam partes de nós. Sim. Mas nós nunca estamos preparados para isso. Então, na fase da infância, já existe uma dificuldade. Quando chega a fase da adolescência, aquilo que era difícil fica com holofote. Mas não é porque a infância é difícil, é porque desde a base já existiam dificuldades. Então, esse projeto é nesse sentido, de poder ensinar pais a se comunicarem com seus filhos para que eles possam criar conexão com eles. Uhum. Esses encontros são online. São 10 encontros que a gente faz de psicoeducação, basicamente. E a gente vai falar sobre vários aspectos da maternagem, da paternagem, né? Da questão parental mesmo, né? Porque a gente vem com muitas crenças limitantes para maternagem e paternagem, né? Coisas que a gente aprendeu com os nossos pais, que até deram certo para eles, mas que ninguém garante que vai dar certo com os nossos filhos. E a gente replica. E aí, quando a gente falha, a gente se cobra, se sente incapaz e muitas vezes piora ainda mais a situação. Então, o cuidado com o adolescente, em poder fazer essas rodas de conversa, poder ter um espaço onde eles possam falar sem julgamento, né? Eu chamo de conversas que transformam. E, ao mesmo tempo, com os pais, entregando a esses pais psicoeducação e uma base para que eles possam conseguir acessar esse filho, essa filha, de uma maneira mais saudável. Sim. E criar esse vínculo que muitas vezes nem tem. Né? E você une também a ciência com espiritualidade e propósito em seu trabalho. Como essa combinação impacta suas palestras e atendimentos e o que você acredita ser essencial para viver uma vida emocionalmente saudável? Tá. Quando a gente fala em termos de espiritualidade, ciência, né? Como eu falei, eu tenho especialização em neuropsicologia. Então, hoje eu fico muito feliz porque a neuropsicologia vem a cada dia provando tudo que Freud, o velhinho, já disse lá atrás. Então, assim, eu vibro mesmo com isso porque, vejo, estamos no caminho certo. Então, a gente olha da questão fisiológica, né? Da questão mesmo da neurociência, da questão psicanalítica, questão emocional, e a questão espiritual no sentido não de religião, não de doutrinas, mas do que nós precisamos, porque nós somos seres espirituais. Sim. Não adianta dizer que não. Então, eu não tenho como cuidar, por exemplo, do meu corpo, né, malhar muito, ficar saradona, se eu não cuidar da minha alma, se eu não cuidar das minhas emoções, a ansiedade vai me consumir. E aquilo que a ansiedade consome gera resultados no corpo. Então, eu não tenho como separar o que é espiritual, o que é físico, o que é emocional, porque, de alguma forma, está tudo entrelaçado. Então, na clínica, por exemplo, a minha fé, aquilo que eu creio, não interfere até por uma questão ética, porque cada pessoa tem a sua liberdade de fé. Sim. E nem me interessa interferir, né? Eu costumo dizer, algumas pessoas, pacientes são evangélicas, e eu já aviso, aqui você não vai ter nada relacionado à sua fé. Aqui eu sou profissional. Então, se você quer um aconselhamento pastoral, vai buscar lá na sua igreja com o seu pastor, com a sua pastora. Aqui não. Aqui você está pagando para você ser tratada no seu emocional. Porém, quando eu percebo que existe essa fragilidade, esse rompimento na área religiosa, na área de fé dessa pessoa, eu a aconselho, entre aspas, né, a olhar para essa questão na vida dela também. Nas palestras, da mesma forma. A gente toca no assunto, mostra a necessidade,
mas cada pessoa vai buscar aquilo que ela precisa para se reconectar com aquilo que é o sagrado nela. Sim, Né? sim. Kênia, você também me falou sobre a sua mentoria em parentalidade. Conectar para comunicar. Uhum. Fala mais um pouquinho sobre esse assunto. É exatamente a questão dos encontros online, né? São os 10 encontros, que é exatamente para proporcionar a esses pais de repensarem, sabe? Eu costumo fazer perguntas, questionamentos, trazer situações para que repense na maneira como eles foram criados, na maneira como eles entenderam família, na maneira como eles entenderam educação. Porque muitas vezes, e na maioria das vezes, assim, no caso prático, essas pessoas vêm com muitas crenças limitantes que elas nem sabem por que estão praticando daquela forma. Fazem porque ouviram o pai falar, a mãe falar, a avó falar, porque na minha vida sempre foi assim, porque na minha família é assim, mas Sim. faz sentido? Você já pensou sobre isso? É no sentido, Gleice, de tomar a responsabilidade daquilo que faz, sabe? Não mais de fazer porque sempre foi assim. A gente não pode viver dessa forma, né? Porque tudo que a gente faz, tudo que a gente fala, tudo que a gente traz para o mundo gera consequências. Então, se eu trago alguma coisa sem saber nem por que eu estou trazendo, por que eu estou fazendo, por que eu estou falando aquilo, quais as consequências? A gente precisa tomar isso, né? Essa autorresponsabilização. E para eu tomar uma autorresponsabilização, eu preciso me conhecer, preciso saber o que eu penso, o que eu sinto, né? O que eu quero. Eu costumo usar com os meus pacientes uma alegoria de um guarda-roupa. De pessoas que, por exemplo, têm um guarda-roupa gigante e que tem todas as roupas que sempre usou na vida, né? E aí vai ter a roupinha de quando saiu da maternidade, né? Daqui a pouco a Lia vai ter. Sim. Vai ter roupinha ali quando fez na festinha de 1 ano. E a gente costuma guardar com carinho certas coisas, né? Sim. Porque são significativas. E aí tá ali tudo guardado. E aquele guarda-roupa já tá entulhado. Dependendo da idade da pessoa, mais roupas tem, né? Está entulhado. E aí, coisas novas vão chegando e não tem como guardar porque já está entulhado. Então, eu digo que a psicanálise ela vai proporcionar isso. O psicanalista vai vir por trás, vai abrir a porta desse guarda-roupa e vai pegar roupa por roupa. E vai mostrar, isso aqui cabe em você? Isso aqui ainda serve em você? Isso aqui foi bom, foi importante para você lá quando você nasceu. Você precisou dessa roupinha. Mas hoje cabe, hoje você precisa disso aqui no guarda-roupa? Não, não preciso mais. Eu preciso disso só na minha memória. Ok, então a gente tira isso do guarda-roupa. E aí a gente vai limpando tudo isso, né? E muitas vezes essas roupas são roupas que nem fazem bem. Sim. Mas que estão ali guardadas, ocupando espaço no emocional, na memória, e que mexem com a gente até hoje. A psicanálise ela tem uma frase que fala que a infância é a terra que a gente pisa por toda a nossa vida. Então, tudo que foi feito na infância, até os 6 anos principalmente, é alguma coisa que vai ficar configurada no nosso psiquismo. E a gente precisa tratar disso. Né? Os pais tratarem com os filhos, mas e aí, agora? O que eu faço? Já não tenho mais 6 anos. A gente pode sim, entra aí a neurociência, né? A gente pode voltar lá, rever aquilo e criar um novo caminho neural. A gente pode sim mudar. Né? A gente não precisa cantar a musiquinha da Gabriela, né? Eu sou Gabriela. Eu nasci assim. Não, ninguém precisa ser dessa forma. A gente precisa ter responsabilidade. Sim. Né, com a nossa própria vida. Não dá para botar culpa no pai e na mãe, naquilo que fizeram de Sim, mim. as pessoas sempre querem não trazer a responsabilidade para elas, né? Mas sempre culpar o outro pelas frustrações da vida delas. Exatamente. Né? E aí deixa de viver de verdade. Sim. Pode até ter um ganho secundário, mas deixa de ter vida com plenitude. Sim. Aí veio a depressão, a ansiedade, Exatamente. síndrome de pânico. Exatamente. Tudo aquilo que não foi resolvido chega à conta. Sim. A gente precisa que cuidar disso. Acumula todo aquele sentimento, né? E aí a pessoa acaba se adoecendo aos poucos. Exatamente. E essa busca atual que as pessoas têm da aceitação, né? Porque crescem o tempo todo sendo cobradas pelos pais, né? De serem perfeitos, terem boas notas, fazerem tudo certo. Olha, quando chegar na casa de fulaninho, não abre a geladeira, não reclame, não faça isso, não faça aquilo. Vem com tanta coisa. Vem com tanta coisa e, de repente, na vida adulta, continua fazendo isso. Porque quer ser aceita por todo mundo, quer ser admirada por todo mundo, quer ser entendida por todo mundo.
e acaba pegando a chave da felicidade, a chave da sua própria vida e botando no bolso do outro. Então, eu digo que é injusto, porque se você não fez por você a vida toda o que precisava ser feito, como é que você pode cobrar que o outro te traga essa felicidade, essa completude, essa alegria que você não conseguiu proporcionar a você? Sim. Primeiro nós. A gente precisa resolver as nossas questões, a gente precisa se colocar no lugar de responsável pela nossa vida. E aí vem uma outra questão de não se sentir culpado em olhar para si, que muitas pessoas às vezes rotulam como egoísmo, né? E na verdade não é. Nós precisamos primeiro olhar para nós, cuidar de nós, sermos base. Lembra do edifício? Sermos base para poder outros crescerem a partir de nós. Tem até aquele versículo, né, que fala amar o teu próximo como a ti Como mesmo. a ti mesmo, exatamente. Então, para você amar o próximo, você precisa se amar Eu preciso primeiro, aprender a amar. para depois amá-lo, né? Exatamente. E aí tem uma frase que eu gosto muito também, que quando uma mulher se cura, gerações se curam com ela. E como isso é verdadeiro, né? Porque tanto no âmbito profissional, né, no relacionamento com outras pessoas, no âmbito familiar, no âmbito religioso, se eu não estou curada, eu vou derramar aquilo que me aflige sobre o outro. Uma mulher curada, ela faz muita diferença em qualquer ambiente que ela esteja. Verdade. E, Kênia, me dá um diferencial da psicanalista Kênia, né? A gente escuta aí muitos psicanalistas, né? Mas eu quero o diferencial seu. O que você tem, que você traz para o seu cliente, que é algo individual nos seus atendimentos? Tá. Eu vou dizer algo que falam, que eu acho que nada melhor do que a prova melhor social. coisa. Exatamente. Então, assim, o que falam é exatamente essa questão do acolhimento, né? De acolher, de entender, de buscar mesmo saber que nem todas as pessoas tiveram oportunidades iguais, que nem todas as pessoas têm possibilidades iguais. Então, o acolhimento. E na minha carreira, eu vejo assim como algo que tem me ajudado bastante em relação à união da neurociência com a psicanálise. Porque a gente não vai tratar somente daquilo que é dito, mas daquilo que a gente vê no corpo. Como as coisas emocionais acabam se inscrevendo no corpo. Então, coisas que podem parecer muito simples, como psicossomática, né? Doenças que muitas vezes já aconteceu de chegar em consultório com fibromialgia. Então, quando eu consigo ter uma visão também do campo da neurociência sobre isso, como repercute, né? Todos esses hormônios, a questão do cortisol no organismo, no corpo, isso abriu demais o meu olhar acerca do ser humano, da gestão de pessoas. Então, acho que é basicamente isso. Entendi. E, Kênia, a gente fala muito aqui também sobre o network, né? Aqui a Metamorfose é um grupo de empreendedorismo feminino que você faz parte, que já participou de várias ações, né? E eu vejo que você tá sempre também em outros grupos de network, assim como eu, adoro fazer novas amizades, novos relacionamentos. E o que você pensa sobre o network pro empreender feminino? Eu acho que é essencial. Para mim, basicamente, chegando aqui em São José, eu não conhecia ninguém. Sim. Eu vim para cá, eu e meu marido. Então, o local onde eu me inseri, primeiramente, a nível profissional, foi nos grupos, né? Eu comecei com a Eliane, depois no Metamorfose, e aí eu participo de alguma coisa aqui, outra coisa ali. E é a forma que a gente constrói, né, a autoridade, porque a gente se torna conhecida, a gente mostra o nosso trabalho e aprende, né? Eu até comentei com você quando eu cheguei, que logo no começo eu já aprendi. Numa das ações, uma coisa que você colocou, que nós conversamos, eu comentei com você sobre o livro, e você falou, onde está seu livro? Eu falei, não trouxe. Ela, não, mas você tem que levar o seu livro onde você for. Sim. Aqui, ó. Todo lugar. Então, a gente aprende, né? Quando a gente está junto, a gente aprende. Sim. Se a gente tem um olhar para isso, para aprender, para entregar e para receber. Sim. A gente aprende. Então, eu tenho aprendido, eu tenho sido, assim, muito abençoada nesse sentido, sabe? De cada grupo que eu participo, cada encontro que eu tenho. Conheço novas mulheres. Conheço novas mulheres e tenho mais conhecimentos
sobre o que elas sabem e eu ainda não sei. Sim. E passo a saber. Com certeza. Então, eu particularmente sou apaixonada por network. Eu amo isso. Eu acho que é E lá fundamental. lá no Rio você participava? Não participava. Não participava. Foi uma descoberta aqui de São José, que para mim foi assim um presente. Olha que legal. Foi muito bom. E a gente está falando sobre o network em si, né? Mas também eu gosto muito de trazer essa parte das vendas do empreendedorismo feminino. O que não pode faltar nas suas vendas, Kênia? Nossa, essa pergunta me pegou. Porque aqui a gente fala muito sobre inovação, insights, né? Então eu gosto de trazer para as empreendedoras alguma dica que a outra empresária faz e que está dando certo. Para mim, particularmente, assim, o que tem dado certo é essa presença mesmo. Presença em palestras, porque é a minha forma de mostrar o meu trabalho. Né? Então, a presença digital. Ser vista, muito né? importante, ser vista. É ser vista. Para mim, tem feito uma diferença incrível. Marketing, né? Sim. Faz com que a gente mostre o nosso posicionamento de uma maneira diferente para o nosso cliente. Sim. E isso presencialmente, né? Como eu disse, assim, todos os lugares, muitos lugares. Mas não somente presencial, mas no digital também. Hoje o digital é preciso a gente ter um olhar apurado, um olhar cuidadoso para poder tá fazendo isso que a gente tá fazendo aqui, né? Sim. É importante investir no marketing, né? Para que a gente possa realmente mostrar para outras pessoas que não nos conhecem o potencial do nosso trabalho, né? Então, é lá que a gente vai encontrar novos clientes, pessoas interessadas no nosso trabalho, né? Eu sempre falo também que o Instagram, ele não é uma rede social, é uma vitrine de vendas. Exatamente. Acredito que você já deve ter tido alguns clientes pelo Instagram, eu também. Então, é importante a gente investir nisso, né? Sim. Completamente. Eu já recebi pacientes que me procuraram pelo meu trabalho no Instagram e palestras também, pessoas que procuram para solicitar palestras pelo Instagram. Isso é muito importante. E, Kênia, o que no começo da sua trajetória você teve a dificuldade e que se lá atrás alguém tivesse te dado algum conselho, qual conselho seria esse para que você pudesse ter transformado essa sua dificuldade em algo que fizesse mais sentido para você naquela época, né? Porque todos nós passamos por dificuldades. Então, qual conselho a Kênia de hoje daria para a Kênia do passado? Eu até criei um post que eu vou soltar, acho que hoje, sobre isso. Ah, legal. Muito interessante você estar perguntando sobre isso. Que é exatamente, se eu tivesse 25 anos, o que eu diria para mim mesma, né? No meu caso, o meu começo como psicanalista foi bem depois dos 25, né? Já foi idade madura. Mas, para mim, assim, o que eu vejo hoje que eu teria feito muito diferente é o não caminhar sozinha. Porque a caminhada do psicanalista, ela acaba sendo um pouco solitária, sabe? E quando você tá junto com outras pessoas, isso é alguma coisa que desperta a gente para muitas coisas. Desperta um olhar diferenciado e, como a gente acabou de falar, desperta no sentido de mostrar o seu trabalho para outros, conhecer o trabalho de outros. Então, lá atrás, eu não teria caminhado tanto tempo sozinha. Eu teria já procurado estar junto com outras pessoas para fazer um trabalho em equipe, né, como eu estou fazendo agora com a Elô, uma parceria. Eu acho que isso facilita muito quando a gente caminha junto com o outro. E aqui no podcast a gente sempre traz uma frase inspiradora para as empresárias que estão nos assistindo. O que você tem de dica para elas? Qual é a frase que aquece seu coração? A frase que aquece meu coração foi uma que eu já disse aqui. Que uma mulher curada, ela cura gerações. Então, muitas vezes, assim, as próprias empreendedoras têm muitas dificuldades no seu empreendedorismo por conta de questões não de capacidade, mas por questões emocionais. Então, se ela buscar ajuda, se ela buscar cura para as emoções, para as feridas emocionais, para aquilo que tem travado a vida dela, com certeza ela vai voar. Verdade. Então, muito obrigada, Kênia, pela sua participação, por nos ajudar tanto na área do psicanálise, né, quanto também ajudar com alguns insights para as empreendedoras aqui. Tenho certeza que muitas mães de adolescentes, mulheres, ouvindo você, vão refletir em querer restaurar as suas vidas, né, porque tem muito preconceito ainda com a psicanálise, né, mas a gente precisa quebrar isso e entender que a terapia é importante para que a gente possa ter uma vida melhor.
É libertador, gente, não é só importante, não. Se eu soubesse, eu teria feito há mais tempo. E hoje você trata com algum psicanalista? Sempre. Sempre, né? Sempre. Então, ela é terapeuta, mas ela tem um Sim, terapeuta para ela sempre. também. Muito obrigada, viu, pelo convite, pela oportunidade de estar aqui. Que esse espaço possa crescer, porque realmente é bem Amém. necessário. Amém. Né? Que muitas outras pessoas estejam sentadas aqui partilhando, né, As aquilo histórias. que tem, né? Sim, Muito muito bacana. obrigada. E eu tenho um presente para você. Oba! Do Bom Aroma, lá do nosso grupo, da Solange. É um home spray, tá? Com cheirinho da Metamorfose. Você pode colocar no seu escritório, Que no seu delícia! carro. Muito obrigada, Imagina. Solange, Bom Aroma. Posso abrir aqui? Pode. Olha, um cheirinho especial da Metamorfose. Gente, esse é o cheiro da Metamorfose, então. É personalizado. Amei, adorei. Você não vai esquecer desse que dia. delícia. Muito obrigada pelo carinho. Eu que agradeço a sua presença. Foi maravilhoso a gente conversar. Muito obrigada. E você que está aí em casa também, muito obrigada por estar com a gente aqui nos assistindo. E ainda não se inscreveu? Então se inscreva, curte, compartilha todas essas preciosidades que a Kênia nos trouxe sobre como é importante nós cuidarmos também do nosso emocional, empresária. Então não é só dinheiro, não é só vendas, a gente também precisa cuidar da nossa mente. Muito obrigada aos patrocinadores, Bom Aromas, Y3, Dudalina e também a Nicole Duarte. Eu agradeço a sua participação e até a próxima.